Juízes capítulo 4, do versículo 4 em diante. Hoje nós vamos falar sobre Débora. Nós temos estudado alguns personagens bíblicos que Deus usou com espírito de liderança para realizar determinados feitos que o Senhor já tinha determinado para essas pessoas. E Deus tem nos colocado também, cada um de nós, em determinadas posições. E a vida dessas pessoas, elas trazem lições importantes para cada um de nós. E Débora é uma dessas pessoas, uma mulher profetisa, serva do Senhor, que foi a única mulher juíza em Israel. Juízes capítulo 4, a partir do 4, diz o seguinte: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quezon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Guedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então, meus irmãos, nós vamos aí hoje aprender com a vida desta mulher. Já entendemos aqui que Débora era uma profetisa, que ela era juíza, e que ela viveu num tempo chamado período dos juízes, num tempo em que não havia rei em Israel. Josué havia morrido, não tinha uma liderança preparada para assumir o lugar de Josué, e a terra ficou, não havia rei naquele tempo, não havia um líder, e ficou por um período entre 350 e 400 anos, sem ninguém liderando essa terra. E nós vemos aí que Deus começou a levantar pessoas, né, que se tornaram líderes políticos, militares e espiritual desse povo. Quando Deus levantou a vida de Débora, os israelitas, o povo de Deus, ele tinha se afastado do caminho do Senhor, estava em pecado. E o próprio Senhor levantou o rei de Canaã, que se chamava Jabim, para oprimir esse povo. Na verdade, não está passando. Também não está ligado, por isso que não passou. Está aqui. Porque está sem imagem para mim aqui, ó. Naquela época, o que define o livro de Juízes, um versículo que aparece diversas vezes, é esse versículo. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Então, você imagina um período em que cada um se levanta e faz aquilo que ele acha que é bom, o que ele acha que é certo. Período de confusão, né? Período de trevas.
E nós vemos que o ciclo era esse que eu coloquei aqui. O povo pecava, Deus levantava alguém que vinha contra o povo, aparecia um período, surgia um período de opressão. O povo, no aperto, clamava ao Senhor. Como Deus ouve oração, as nossas orações, Deus ouvia o povo e Deus levantava um juiz que trazia livramento ao povo. Passava-se um tempo, tudo bacana, e daí a pouco o povo novamente pecava. Então a terra viveu esse período aí, né, desses séculos, nesse ciclo, que também está, né, descrito aqui, ó. Vida de pecado, castigo, clamor, Deus levanta um juiz, Deus liberta, né? E volta novamente a esse ciclo. Era assim que estava a terra naquele tempo. E Débora, ela era uma mulher que gozava de grande prestígio entre o povo. Ela era uma pessoa sábia. Como juíza da nação, ela usou o dom que Deus tinha dado a ela a serviço do povo. Então, diz a palavra de Deus que ela se assentava debaixo de uma palmeira que levava o seu nome, e ali ela ouvia as queixas, os problemas daquela população e julgava as questões. Então, quais eram as funções dela? Era administrativa, porque ela era responsável em ouvir o povo, as disputas, os problemas, as lutas, e ela ouvia o povo e aplicava a lei que Deus tinha dado por intermédio de Moisés. Porque, como vimos, cada um fazia o que achava certo, não o que a lei mandava. Ela tinha liderança espiritual, porque ela exortava o povo e ela mantinha o povo, era a função dela, manter o povo fiel ao Senhor, afastado dos deuses e cumprindo as leis do Senhor. E ela também tinha liderança militar. Apesar de ser uma mulher, os juízes exerciam esse papel. Então, Débora se levantou para liderar as forças israelitas na batalha em que o rei Jabim envia Cícera, que era o comandante do seu exército, e Débora se levanta ali com muita coragem e determinação. A Bíblia nos conta que ela era nascida na tribo de Efraim. Você pode ver a tribo de Efraim aqui no amarelo clarinho. E ela e sua família viveram entre duas cidades, Ramá e Betel. Essas cidades estavam localizadas entre as fronteiras de Efraim e a fronteira de Judá, e eram importantes rotas de comércio e tráfego em Israel. Eram cidades importantes naquela época. Então, a vida de Débora nos oferece lições sobre uma liderança corajosa, sobre uma fé que seja inabalável no Senhor e obediência a Deus. A palavra nos diz ainda, aqui quando a gente segue, né, a leitura, no livro de Juízes, o capítulo 4 e o capítulo 5 narram a história de Débora. E ela fala aqui, num determinado versículo, no capítulo 5, que ela tinha se levantado por mãe em Israel. Que ela era como uma mãe para o povo de Israel. Então, por meio de Débora, Deus dá ordem a Baraque, que era da tribo de Naftali, para que ele convoque 10.000 guerreiros. Ele vai, convoca a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. Eles levantam 10.000 guerreiros para enfrentar o inimigo. Baraque olha para Débora e fala assim: olha, eu até vou, mas eu não vou sozinho, eu só vou se você for comigo. Então, Deus transmitiu uma orientação a Baraque, que está aí no versículo 4, se acompanha aí, que diz assim, ó: o Senhor Deus está lhe dando uma ordem. Escolha 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro, 900 carros,
e soldados, mas eu farei com que você vençam. Então, ela já tinha a promessa, eles já tinham uma promessa da vitória. E a estratégia dada aqui pelo Senhor: você vai, sobe para o monte, que eu mesmo vou levar Sísera. Então, acompanhe as cenas. Baraque aceita a incumbência, faz questão da presença de Débora, parte com Débora, com essa estratégia de levar 10.000 homens, vai com esses homens. Débora vai com Baraque para o cume do monte, mas adverte Baraque que a vitória não seria concedida, né? O prêmio da vitória, a notoriedade não seria dada a ele, mas seria dada a uma mulher. A notícia se espalha de que o povo de Deus tinha subido ao Monte Tabor, e era essa mesma a intenção. O rei Jabim ouve aquilo, né, e convoca, né, Baraque para subir ao Monte Tabor, para poder, convoca Sísera para subir ao Monte Tabor para encontrar com Baraque. Então, tudo ali armado para a guerra, o exército israelita prepara uma emboscada para o exército cananeu e ficou aguardando a hora de atacar, até que Débora dá a palavra: vá agora, vá hoje. Está no versículo 14 aí do capítulo 4, porque o Senhor vai te dar a vitória sobre Sísera. Então, nós vemos aí que o exército cananeu, em vez de surpreender o exército israelita, é surpreendido pelo exército israelita, porque os homens, né, do exército de Baraque descem o monte. Eles estavam em vantagem, porque eles estavam vindo de cima para baixo. A visão deles estratégica era muito melhor, a força vinha de cima para baixo, e Baraque faz tudo o que Débora tinha orientado, e foi assim que o exército israelita venceu o exército cananeu naquele dia. Aquele povo que durante 20 anos dominava, oprimia o povo de Deus, foi derrotado num dia só, porque o Senhor estava com eles. Mas ainda havia uma pendência. Sísera, que era o comandante do exército cananeu, ele foge. Enquanto o seu exército está sendo destruído, ele foge. E ele vai parar onde? Na casa de Éber, na tenda de Éber, que era um queneu, povo aliado ali do povo dos cananeus. Esse homem era casado com uma mulher de nome Jael. Quando você continua lendo o capítulo 14, você vê toda a história registrada. E Sísera se sente seguro ali. Ele se sentia protegido. Ele entra na casa e dá uma ordem a Jael: olha, você vai se colocar na porta e você vai vigiar. Eu vou descansar, provavelmente muito cansado da guerra, e você vai ali na porta me avisar quando estiver vindo alguém. Jael recebe aquele homem em casa, né? Ele pede água, Jael traz leite, mas quando ele deita, Jael cobre ele com a coberta, e a própria Jael pega uma estaca, vem, crava na fronte dele, e assim Jael o mata, o comandante do exército cananeu. Parece chocante, né? É uma história chocante, mas Jael entendeu que aquela nação que tinha acolhido, né, ela e sua família, porque eles eram estrangeiros ali naquela terra, estava sofrendo já havia muitos anos, e que se Sísera não fosse destruído, ele levantaria novamente um exército e continuaria a oprimir o povo de Deus. Então, nós aprendemos com Débora que, primeiro, nós não precisamos temer as batalhas, porque não lutamos sozinhos. Vamos ler essa frase? Como Débora, não precisamos temer as batalhas, porque não lutamos sozinhos. Quando Deus nos chama, Ele mesmo vai à frente, fortalece as nossas mãos e nos conduz à vitória. Glória a Deus. É isso que Deus faz, né?
Deus está nessa batalha conosco, nas batalhas que enfrentamos diariamente. Débora foi levantada num período de crise, quando o povo estava oprimido, com medo, mas ela não recuou, ela ouviu a voz de Deus, ela se posiciona e ela lidera com firmeza. Então, nós, além de aprendermos aqui que nós não precisamos temer as batalhas, que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, aprendemos que coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, mas é decisão de avançar apesar do medo. Apesar de estarmos com o medo que sentimos, nós avançamos, nós vamos à frente. E entendemos que Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Se Deus te chamou, se Deus tem um propósito para a sua vida, podem vir as batalhas que for, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar estratégia, Deus vai caminhar com você. E ainda entendemos que a liderança, ela não pode ser passiva, ela precisa de um posicionamento. Débora não foi à guerra sozinha, ela despertou outros, né, que se tornaram ali líderes. Ela traz uma palavra do Senhor e várias pessoas se levantam, milhares de pessoas se levantam, mas ela se posiciona diante de uma palavra do Senhor. Aprendemos também que o grande líder mantém vívida a memória do seu legado. Nós precisamos entender que a nossa história, as vitórias de Deus na nossa vida, elas não podem se apagar. Elas têm que ser lembradas. Então, Débora mantém viva a memória do legado. Qual é o legado? Vitória sobre uma guerra. Um grande exército se levanta. Era uma grande vitória. E ela mantém viva isso. Por quê? Porque nas nossas vitórias, quando vencemos as batalhas, no nosso exemplo, nas nossas experiências, no nosso testemunho, outros vão encontrar direção, vão encontrar força, vão encontrar propósito no caminho, no seu caminho. Então, nós precisamos entender que as coisas boas, as vitórias que Deus tem nos concedido, elas precisam ser transmitidas, elas precisam ser passadas. Na perspectiva espiritual, olhando isso espiritualmente falando, isso parece quando o povo de Deus é chamado para realizar os feitos do Senhor e ensinar às próximas gerações. Quantas vezes Deus fala: vocês vão ensinar às próximas gerações, vocês vão contar àqueles que estão vindo após vocês dos feitos do Senhor, do seu poder e das maravilhas que Ele tem feito. Um legado, ele só permanece quando ele é lembrado, quando ele é vivido e compartilhado. As vitórias dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa vida, elas têm que ser passadas para os nossos filhos, elas têm que ser contadas, elas têm que ser ensinadas. Olha, meu filho, Deus fez isso por mim, né? Deus me ajudou, Deus me fortaleceu, Deus me deu vitória. Eu tinha tudo para dar errado, mas foi a graça e a misericórdia do Senhor que me manteve de pé. As nossas vitórias, o nosso testemunho tem que ser passado. Então, Débora guardou na mente, eu imagino ela vivenciando tudo aquilo, porque ela estava lá presente na guerra, e ela guarda os feitos da história, e tão logo a guerra termina, o capítulo 5, olha aí na sua Bíblia, já começa assim, é o cântico de Débora, no capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, um cântico. Ela faz um cântico aí. Então, nesse cântico, ela exalta a Deus e ela relembra as vitórias históricas que Ele tinha concedido ao seu povo. Débora, ela fala aí, né, ela honra aqueles que participaram da guerra, denuncia aqueles que não quiseram ir ajudar. E Débora, ela
traz aqui um cântico completo, porque era um cântico de louvor, um cântico de reconhecimento, um cântico de denúncia. E, gente, isso é extraordinário, considerando que naquela época, naquela sociedade totalmente patriarcal, a figura feminina não tinha nenhum valor, não gozava de nenhum valor diante da figura, do prestígio da figura masculina. Então, nesse caso, Deus quebra um paradigma aqui na história. Porque antes havia reconhecimento somente para os homens, não para as mulheres. E traz para a gente a seguinte perspectiva: olha, Deus pode usar as mulheres, Deus capacita as mulheres podem realizar grandes feitos, né? Essa mulher esteve à frente de uma guerra, esteve transmitindo aquilo que Deus queria, o que Deus iria fazer naquele momento de guerra. E lembrar as vitórias do passado fortalece o coração no presente. E ainda ilumina o caminho para o futuro. Então, o nosso coração, ele é fortalecido. Para o presente, as nossas vitórias trazem o seguinte: olha, você se lembra que você venceu antes? Se você venceu uma vez, você pode vencer duas. O Deus que esteve com você antes e te deu vitória, Ele continua com você. Traz para a gente gratidão. Reconhecer essa gratidão de que houve vitórias e que Deus esteve conosco, fortalece o nosso coração e nos dá ânimo nos momentos difíceis. Eu gosto muito do Salmo, onde o povo fala, o povo de Israel, quando eles chegam na terra de Canaã, eles começam a dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o povo ao redor dizia: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por estes. E de repente eles reconhecem as vitórias, que Deus tinha feito grandes coisas, que Deus tinha trazido o povo do cativeiro, que eles tinham retornado de novo para a terra. Mas eles param e falam assim: verdadeiramente Deus fez grandes coisas por este. E eles começam a dizer que eles agora estavam vivendo um momento de novo, que eles precisavam da ajuda de Deus. Porque eles tinham retornado a uma terra 70 anos parada, sofrida com a erosão, com a falta de cuidados. E não pensemos nós que os simples fatos deles voltarem, já estava tudo muito bem para ele. Para aquele povo, porque não estava, porque a terra estava destruída, a terra estava abandonada. E aquele povo traz à memória que Deus tinha dado livramento, que Deus já tinha realizado o impossível, que era fazer com que eles voltassem à terra. E aquele Deus que tinha feito eles voltar à terra era o Deus que caminharia com eles naquela terra e queria trazer vida àquela terra, que eles iriam plantar. Aquele que leva a preciosa semente, plantando e chorando, regando com lágrimas, ele vai colher os seus molhos. Então, eles trazem à memória as vitórias do passado. E para o futuro, quando nós lembramos das vitórias do passado, isso traz esperança. Esperança de que o futuro pode ser melhor. Coragem para a gente enfrentar os novos desafios. Direção. Lembramos que deu certo. O que eu aprendi com essa vitória. O que eu fiz que deu errado e que eu não devo repetir. O que eu posso fazer igual novamente, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que aprimorar. Então, espiritualmente, esse princípio aparece muitas vezes na Bíblia. O povo era chamado constantemente a lembrar do que Deus já tinha feito para não desanimar diante do que viria. Lá em Lamentações, capítulo 3, 21, está escrito assim: quero trazer à memória aquilo que me dá. Vamos repetir? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vai na sua Bíblia aí no Salmo 78. Abre lá no Salmo 78.
versículo 3. O que temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Né? E ele fala assim ainda, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Então, eles contavam para os filhos, e os filhos que nascessem iriam contar para os seus filhos. Relembrar as vitórias do passado. Nós devemos, sim, voltar ao passado. Não para ficar chorando, lamentando das coisas difíceis que vivemos, mas para lembrar que as vitórias que Deus nos deu no passado, elas nos mostram que Deus caminha conosco hoje e que Deus realizou uma vez, duas vezes, três vezes, e que o poder de Deus não muda, Ele pode continuar realizando milagres. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O grande líder encarna o cuidado divino. E quando a gente diz essa palavra líder, às vezes você pode pensar assim, isso é uma palavra para quem está na frente da igreja, para quem é líder da igreja. Não, Deus nos levanta como líderes em determinados setores. Talvez você seja líder num setor, no seu trabalho. Às vezes você é líder no seu próprio negócio. Você é líder dentro da sua casa. Então, nós vemos aqui que liderança não é apenas autoridade, mas liderança significa cuidado, responsabilidade e amor pelos outros. Quando Deus te coloca como líder em determinado lugar, lá no seu estabelecimento, se você tem funcionários, colaboradores, né, que dependem de você, que vivem às custas do salário que a sua empresa paga, os seus filhos, a sua esposa, você precisa, não se trata de autoridade, mas é cuidado com essas pessoas, responsabilidade para com essas pessoas, amor. Então o líder, ele cuida das pessoas. Débora, ela fala aqui que ela se coloca como uma mãe por Israel. O que uma mãe faz, gente? O que uma mãe faz? Ela cuida. Uma mãe cuida das pessoas. Ela protege as pessoas. Ela serve as pessoas. Quer uma pessoa mais serviçal do que uma mãe? Né? Serve o tempo todo, da hora que acorda até a hora que o sol se põe. Ela guia com sabedoria, com compaixão, reflete os valores mais elevados. Então, na perspectiva da Bíblia, isso vai nos conectar com a imagem de Deus, porque é assim que Deus faz. Deus é alguém que conduz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. É alguém que conduz, Deus é alguém que sustenta, que zela. Ele é essa pessoa. E nós devemos nos conectar com essa imagem de Deus e assumir esse papel. Você, homem, como sacerdote na sua casa, você é aquele que tem que conduzir, que tem que sustentar, que tem que zelar, que tem que proteger, que tem que ter responsabilidade com a sua família, que tem que servir a sua família. E aqueles que se inspiram nesse modelo passam a ser instrumentos do cuidado de Deus na vida das pessoas que estão a seu redor. E é importante a gente manter um equilíbrio nisso, porque nenhum líder, em lugar nenhum que está, ele pode substituir Deus. Nós não somos deuses, não substituímos Deus. O verdadeiro papel do líder é refletir, ainda que de forma limitada, o cuidado de Deus. Nós temos que trabalhar para refletir. Nós somos luz, nós temos que refletir a luz do Senhor. É isso que foi falado aqui, a igreja perfeita. A igreja sou eu e você. É aquele que busca maturidade, que busca refletir a glória de Deus. Então, o verdadeiro líder, ele não domina, ele cuida. Ele não impõe, ele serve.
E nas atitudes dele, ele revela o cuidado de Deus para com a vida das pessoas. Então, Débora encarna aí esse papel, né, extraordinário do amor de Deus pela nação, representado na figura de uma mãe. E ela faz de tudo para proteger, para defender e trazer a alegria ao filho que ela tanto ama, que é o povo de Israel. Aprendemos também que o grande líder, ele faz menção aos voluntários de guerra. Eu acho isso maravilhoso. No capítulo 5, nesse cântico, né, no livro de Juízes, no capítulo 5, Débora, ela deixa aí uma marca da verdadeira liderança. Ela reconhece aqueles que se colocam na linha de frente. Na verdade, o líder verdadeiro, ele não busca os holofotes para si. Não é tudo em função dele. E ela valoriza aí os que lutam junto com eles. E o verdadeiro líder tem que valorizar. Você, marido, tem que valorizar a sua esposa. Você, esposa, tem que valorizar o seu esposo. Você, na igreja, tem que valorizar os irmãos que têm servido, que têm abençoado a sua vida. Temos que honrar o esforço coletivo. Nenhuma vitória, né, ela é individual. Nós precisamos das pessoas. Nós temos que dar voz àqueles que servem a Deus em silêncio, que são os voluntários da guerra, né? E ainda precisamos ter essa ideia de que as pessoas que trabalham conosco, que caminham conosco, que servem conosco, eles têm um papel importante. E nós não podemos esquecer daqueles que lutam ao nosso lado. Então, toda conquista, ela carrega o suor e a coragem de outros. Imagina essa igreja aqui, do jeito que ela está hoje. Lá atrás, houve gente que você não conheceu, mas que, durante um período de tempo, já são 43 anos nós fizemos. Eles suaram a camisa, eles trabalharam, eles serviram, alguns deles no anonimato, mas eles trabalharam para que a obra de Deus fosse edificado. Se há algo que merece louvor na obra de Deus, é o voluntariado, a voluntariedade. Porque aqui, né, aqueles que são voluntários, por exemplo, o pessoal que trabalha aqui no louvor, ninguém ganha nada para vir aqui tocar ou cantar. Ninguém ganha nada. Aqueles que servem no ministério infantil, pensa nisso, né? Lidando com salas, às vezes, com 20 crianças, 25 crianças, levadas, difíceis, às vezes desobedientes, não é? Alguns não respeitam a autoridade. Há momentos que saem da sala e dá vontade de desistir, mas é o amor que leva a isso. Quem é professor aí entende do que eu estou falando, né? Então, Deus levanta pessoas que não esperam ser convocadas. Há muitos dentro da igreja que ficam esperando ser convocados para agir, para trabalhar. Não, ninguém me chamou, ninguém me convidou, né? Mas nós podemos nos dispor aí a trabalhar pela obra do Senhor. Em hora de necessidade, nós nos dispomos a cooperar, né? Nos esforçamos e vamos à luta. Deus convocou Débora convocou, né, os voluntários de guerra a louvarem ao Senhor. E dentre eles, ela não se esqueceu de mencionar muitos deles. Olha aí no capítulo 5. Deixa eu voltar aqui. Juízes, capítulo 5. Ela fala, meu coração... No versículo 9, é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Voluntariamente. Eles foram voluntários, eles se apresentaram, louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre as jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, né? Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde estiveram as águas, ali falai da justiça do Senhor. E ela vai falando
de todos, né? Ela vai relembrando e vai falando dessas pessoas que se levantaram. Nós não vamos ler porque é o capítulo inteiro. Ela se lembra aí dos guerreiros que precisam ser honrados. A ideia que dá aí no capítulo 5 é que ela está numa plataforma, num púlpito, num altar, e ela está destacando os grupos que se levantaram para ajudar. Ela fala, né? Efraim, multidões de Benjamim, capitães de Zebulon, de Naftali, expuseram suas vidas à morte. Voluntariamente eles se levantaram, colocaram a sua vida em risco, porque eles estavam indo para a guerra. Os príncipes de Isacar serviram Baraque atentamente. E ela faz uma menção honrosa também a Jael, no versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres na tendas. Ela lembra do feito de Jael também. E ela faz exatamente aquilo que Paulo nos ensina lá em Romanos 13. Nós devemos dar honra a quem merece honra. Honrar aqueles que merecem ser honrados. E ela faz isso. Então, Débora exalta aqueles que lutaram, mas ela também denuncia os que se acovardaram. E ela conta que ela não contou, que eles não contaram com a cooperação, com a ajuda de todos, porque, na verdade, a terra, ela era uma só, porém, distribuída em tribos. Cada tribo tinha o seu pedaço de terra, como nós vimos ali naquele mapa. Eram os 12 filhos de Jacó que tinham recebido, né, um pedaço de terra, e nós vemos aqui com a vida de Débora, que nós, como líderes, onde nós estivermos, que nós precisamos confrontar a injustiça, defender a verdade, proteger aqueles que são vulneráveis, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, e que nós podemos nos levantar para ajudar essas pessoas, e nós precisamos agir com integridade. E ela mostra isso tudo, que não é com dureza, nem com arrogância, mas é com firmeza e com sabedoria. Há uma diferença, né, entre denunciar o mal e atacar as pessoas. O grande líder, ele confronta as atitudes, os sistemas injustos, sem perder o senso de justiça e sem perder a misericórdia. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra as pessoas, né? Nós sabemos disso. E ela começa a colocar aí, olha, ela fala de Rúben, deixa eu ver aqui em que versículo fala, ela começa a falar de Rúben. (16, Rita? Ah, tá. No 15 fala assim: nas correntes de Rúben foram grandes as resoluções do coração. Quer dizer, no meio da tribo de Rúben, dos rubenitas, eles tomaram resoluções no coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rúben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Quer dizer, o coração deles ficou dividido. Eles começaram a escutar ali o balido dos rebanhos, porque eles eram fazendeiros, cuidavam de rebanho, e eles provavelmente devem pensar assim: vamos largar os nossos rebanhos? Vamos largar o nosso trabalho, o nosso gado, para ir ajudar? Não, nós vamos ficar aqui, na nossa função, cuidando daquilo que é nosso, né? E eles ficaram, o que dá a entender aqui é que eles ficaram discutindo se valia a pena ou não ir para a guerra, ajudar os seus irmãos, não é? Que estavam ali na terra. E ela fala também, né, da tribo de Gileade, de Dan, de Asser, que pareciam não se importar com isso.
preferiram ficar do outro, eram tribos que tinham terras do outro lado do Rio Jordão, e eles preferiram não atravessar o Jordão para poder lutar. E os danitas e os asseritas eram um povo, né, que tinha navios, e eles também pensavam, ela conta essa história aqui, por que nós vamos largar as nossas naus, os nossos navios, aquilo que é nosso, o nosso trabalho, vamos trazer para a nossa realidade, aquilo que eu tenho que fazer, por que eu vou parar em ajudar, em dar atenção à minha família agora, em fazer determinada situação, viagem, em empregar o meu dinheiro nisso, em tirar do meu dinheiro, né, que vai fazer, penso que vai fazer falta para a minha família, para poder ajudar alguém, né? Por que pôr a nossa vida em risco? Era assim que o povo de Dan pensava, né, que os danitas pensavam. E por último, no versículo aí mais à frente, ela ainda amaldiçoou uma cidade, que era a cidade de Meroz, que ficava ali no vale de Josafá, e não se compadeceu dos israelitas naquele momento de luta. Ela se omite totalmente aquela cidade. Então, nós temos que pensar, meus irmãos, que às vezes tem que ser assim, na nossa família, um por todos, né, e todos por um. Há momentos na vida em que nós precisamos da ajuda da nossa família, que os nossos familiares vão procurar por nós, né, que a nossa família vai estar precisando de nós, e nós temos que nos levantar. Se você não pode ajudar de um jeito, você vai poder ajudar de outro, e que muitas vezes nós olhamos somente para nós mesmos, e não olhamos para os problemas dos outros. E as principais lições da vida de Débora, que nós vemos aí, é a seguinte, que a verdadeira liderança, ela vem de Deus. É Deus que nos coloca em determinados lugares. Se Deus te deu uma família, Deus te colocou ali. Se Deus te deu um emprego, Ele te colocou ali. Se Deus te deu um negócio, Deus te colocou ali. E você precisa buscar a sabedoria de Deus, você precisa tornar-se um líder reconhecido pela obediência ao Senhor. Você precisa refletir a luz do Senhor. Você precisa ter coragem para liderar pelo exemplo. Porque liderar pelo exemplo é uma coisa muito importante. As pessoas precisam olhar para você e ver que você está refletindo a luz de Cristo. E elas precisam entender que vale a pena estar junto com você. Você, mulher, precisa olhar para a vida do seu marido e perceber isso. Não vale a pena caminhar com ele. Você, marido, vale a pena olhar para a vida da sua esposa e vale a pena caminhar com ela. E assim, dentro da casa do Senhor, não vale a pena a gente trabalhar pela obra do Senhor. Também aprendemos que a gente precisa saber delegar e trabalhar em equipe. Débora não era uma guerreira, né? E ela chama Baraque, delega para ele a liderança militar, sem se sentir ameaçado. Determinados momentos, nós não precisamos realizar determinadas coisas. Nós podemos chamar pessoas que estão ao nosso redor para servir conosco e para fazer. Né? Triste é aquele que quer fazer tudo sozinho. Fica cansado, esgotado, mas nós temos pessoas ao nosso lado que podem servir conosco, que podem nos ajudar. Obediência traz vitória. Então, ela, mesmo diante de um inimigo, confia nas instruções de Deus. Ela confiou. E aquilo exatamente como Deus havia falado, ela transmitiu. E ela fez questão que aquelas ordens fossem cumpridas, que houvesse obediência. E ela assume ali aquela postura de mãe. É o que nós precisamos assumir nos lugares onde Deus tem nos colocado. E ela trabalha com segurança e humildade, elogiando aqueles que estavam com ela, elogiando Jael, reconhecendo a coragem
do povo, a boa vontade do povo em servir, em dar a vida, sem focar na glória para si. Dentro da igreja é assim, muitas pessoas dentro da igreja trabalham de forma invisível, ninguém vê. Mas o papel deles é importantíssimo. Por exemplo, ontem nós tivemos um chá das mulheres. Quantas mulheres trabalharam antes daquele evento acontecer? Quantas trabalharam antes? Quantas trabalharam algumas horas antes, buscando todas as coisas, arrumando as mesas, não é? De forma invisível, que as que chegaram lá, encontraram tudo bonito, tudo arrumado, tudo preparado, mas houve voluntários, pessoas que se anteciparam, que se ofereceram, que se dispuseram a vir ao Senhor. É tão gostoso quando a gente chega num lugar só como convidado, e senta, e bate papo, e conversa, e acaba, a gente vai embora, e deixa o trabalho tudo para os outros, né? Mas depois que as irmãs foram embora, teve um grupo que ficou arrumando tudo, colocando tudo no lugar, guardando o que tinha sobrado, né, desmontando as coisas, tirando os pratos, as taças, tudo isso. Então, Deus tem levantado voluntários dentro dessa igreja. Já pensou o que seria de nós no louvor, no som, para falar, se não tivesse o Júnior, que fica aqui na mesa do som, que se dispôs, não tinha obrigação nenhuma de vir, não é? Mas faz por amor. Eu cheguei 2 horas, ele já estava aqui, né, servindo ao Senhor, fazendo serviço voluntário, né? Não estava ganhando nada para isso, mas é por amor ao Senhor, é cuidado com as nossas vidas. Eu sempre, quando eu chego num lugar assim, igual no chá, eu vejo o cuidado e o amor de Deus por cada pessoa que está entrando naquele lugar. Quando a gente chega na igreja, a gente pode perceber o cuidado e o carinho de Deus, colocando pessoas na igreja para ministrar o louvor, para nos introduzir na presença do Senhor em adoração, para tocar uma boa música, para nos levar a adorar ao Senhor. Pessoas que estão à porta nos recebendo, pessoas que já olharam o banheiro, se está tudo limpo, se está tudo organizado, para que a gente se sinta bem. Então, a igreja é um lugar de aprendizado, a igreja é um lugar de voluntariado. É muito triste a gente ouvir que grande parte das igrejas hoje tem que pagar para tudo. Tem que pagar os instrumentistas para tocar, tem que pagar ministro de louvor, tem que pagar gente para servir, não é? E essa igreja, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que têm se disposto, que têm se levantado para servir a Deus com alegria, voluntariamente. Como Davi, Moisés e Davi, todos dois fizeram uma convocação ao povo de Deus. Falando assim, olha, aquele que está disposto hoje a abrir o seu coração, enfiar a mão no bolso e trazer ofertas voluntárias ao Senhor, em ser fiel nos seus dízimos e ofertas, que o façam. E diz a palavra do Senhor que o povo voluntariamente, não foi obrigado, eles trouxeram a casa do Senhor, dos dízimos e das ofertas, a ponto de tudo que precisava ser feito foi cumprido. Glória a Deus. A igreja sobrevive de dízimos e ofertas, voluntário dos irmãos. Aquele que abre o coração. Nós sabemos muito bem o que é dízimo, né? Dízimo é 10% daquilo que nós ganhamos. Muitas pessoas perguntam, mas como é que vocês sabem que é 10%? Só abrir um dicionário e ver o que significa a palavra dízimo. Dízimo é a 10ª parte, não é? Então, que trazem ao Senhor, porque sabem que a manutenção da igreja depende do nosso contribuir. Deus deixou, né? Olha a sabedoria do Senhor. Deus deixou a metodologia de sustento da sua igreja. Além de ser prova de fidelidade, de obediência e de amor a Deus, Deus já estabeleceu que os dízimos fossem para quê? Para o sustento da sua casa. Então, tudo que é feito nessa igreja, tudo que é feito nas igrejas do Senhor, todas as coisas são feitas através de dízimos e ofertas, né? Missionários que são sustentados, né? As contas que são pagas, as obras
que são feitas, tudo é prova daquilo que nós voluntariamente, com alegria no coração, entregamos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente nessa manhã. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, a aprender com a vida dessa mulher, que se dispôs a obedecer ao Senhor. Muitas vezes Deus fala conosco, Deus nos mostra as coisas, Deus nos dá o caminho, mas a gente não se dispõe a obedecer, ou obedece simplesmente em partes. Mas que você abra o seu coração, disponha o seu coração a obedecer ao Senhor, a se voluntariar na obra do Senhor. Não esperar uma convocação, não esperar um chamado, alguém vir e ter que ficar insistindo ou te agradando para fazer alguma coisa. Você tem dons, você tem talentos. O dom de Débora era dom de sabedoria, ela conseguia escutar as pessoas, aconselhar as pessoas, mas Deus tem te dado dons. Eu não sei qual é o seu dom, mas Deus vai te mostrar. Peça ao Senhor, meu Deus, me revela aquilo que o Senhor tem para mim. Me revela, me mostra aquilo que o Senhor tem para mim, naquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu posso me voluntariar, naquilo que eu posso servir ao Senhor. Louvado seja Deus, que dia a dia tem nos acumulado de bênçãos. Tudo que somos vem do Senhor. Tudo que temos vem das tuas mãos. Todos os dons, talentos, toda a nossa capacidade vem do Senhor. E nós queremos dispor para a tua obra, para o serviço do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos capacita, ó Deus, a servir com alegria, a servir voluntariamente, a amar o Senhor, a nos posicionar nos locais onde o Senhor tem nos colocado, como mãe, como pais, como pessoas que abrem o seu coração, que cuidam, que zelam, que se preocupam, que são responsáveis por aqueles que Deus tem colocado sobre os nossos cuidados. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa falar a cada coração aqui presente, que o Senhor possa trazer à nossa memória as vitórias, os feitos do passado, e que nós não possamos guardar isso só para a gente, mas que nós possamos contar ao Senhor do teu amor, do teu poder e das maravilhas que o Senhor tem feito às gerações futuras. Ó Deus, nos dá graça, nos dá sabedoria e nos capacita. Tira de nós, ó Deus, tudo que não vem do Senhor e nos dá humildade, dependência do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida hoje e todo sempre. Amém. Deus te abençoe.